gente, Sabrina Alves aqui mais uma vez, hoje trazendo um conteúdo diferente. Tô testando conteúdos e, enfim, eu vou contar uma experiência minha e enquanto eu faço alguma coisa gostosa. Hoje eu decidi fazer uma torta de frango. Eu já tenho todos os ingredientes aqui separados. Eu vou conferir junto com vocês se eu tenho mesmo todos separados e a gente vai começar, tá bom? Então a gente precisa de 500 gramas de peito de frango sem pele, que eu já tenho ele aqui cozido e desfiado, tá? Hoje a qualidade vai ser com a câmera da frente, porque eu preciso estar atenta e mover a câmera e tal. Então, desculpem pela qualidade ser um pouquinho mais baixa, mas esse celular, pelo visto, ele é bom e vai ficar uma qualidade legal. Então, 500 gramas de peito de frango sem pele, já desfiado, cozidinho ali bonitinho. Coloquei uma folhinha de louro na água. Meio litro de caldo de galinha, que eu vou usar a mesma água de cozimento do peito de frango, porque eu tinha posto um tablete também de caldo de galinha e vou utilizar esse. 4 colheres de sopa de óleo. Um dente de alho amassado, eu piquei aqui de um lado, aqui, onde está meu dedo, tem o alho, e do outro lado está meia cebola picada. Aqui na receita me pede uma cebola picada, mas eu coloquei meia, porque eu moro com um espanhol e ele não come comida com tanto condimento, com tanto alho, tanta cebola. Eu amo, eu amo. Mas enfim, para eu não comer uma torta inteira sozinha, então é melhor eu diminuir um pouquinho e que fique gostoso também ao gosto dele, né? Assim, eu não desperdiço comida, porque eu sou completamente contra o desperdício de comida. 3 tomates sem pele e sem sementes. Eu piquei meio tomate, vou colocar só isso. Eu vou completar com algumas colherinhas de massa de tomate, porque eu só tinha isso de tomate. Hoje é domingo e não comprei mais tomate, só amanhã. Uma xícara de ervilhas. Sendo uma xícara, eu acho que é uma lata. Suponho que seja, será. Se não for, vai ser. Eu vou colocar também, não pede na receita, eu vou colocar uma latinha pequenininha de milho, que não é muito boa, porque nosso corpo não digere... Aliás, o milho é bom, mas o nosso corpo não digere por completo a casca, a película que envolve o milho. E, enfim, se você não fizer uma chuca direitinha, bonitinha, corretinha, pode ser que o milho venha te dar um oizinho numa hora imprópria. E sal a gosto, salzinho tenho aqui. E pimenta do reino a gosto. Como eu não tenho pimenta do reino, eu tô usando um sazonador de 5 pimentas, que ele moe na hora. E vou usar também um pouquinho de preparado de frango, pra quando eu colocar esse franguinho aqui pra absorver o caldo e dar continuidade. A massa eu vou falar depois quando eu for preparar. Eu vou primeiro fazer essa parte do nosso recheio e depois a gente vai pra massa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar a panela. Se eu sumir da tela, não se preocupem, não fui abduzida, não saí correndo, não corri nas montanhas. É sinal de que eu tô buscando algo que tá fora do alcance da câmera. Peguei uma panela, uma panelinha, vou colocar ela aqui pra esquentar com um pouco de uma colherinha de óleo de girassol. E outra colherinha de azeite de oliva. O meu é virgem, não é como eu, extra virgem. Eu sou completamente extra virgem. Dei um close agora, eu tô usando a luz de fora. Vocês conseguem acompanhar, né? Sei que vocês não vão me responder, mas eu acredito de que sim, de que consiga. Então coloquei aqui, eu vou pegar um louro. Um louro que não é o galego do seu marido. Lavei minha folhinha, que esse é fresco, é do galinho. A gente encontra por aí. No Brasil também, em vários lugares. Eu lembro que meu pai trazia louro nos galhos, assim, pra casa da minha mãe. E, enfim, tá aqui esquentando, eu vou começar a contar o babado. O lugar é em Sevilha, em 2008, quando eu comecei a fazer minhas primeiras viagens e tal, pra conhecer a Espanha, pra ver como era o trabalho em outros lugares, porque até então eu só conhecia Barcelona. Eu fiquei aqui em Barcelona mais ou menos uns 6 meses. Não, eu fiquei 4 meses seguidos, depois eu fui pra Málaga, depois eu voltei, e aí eu só voltei a viajar em agosto de 2008, sim.
E aí eu fui pra Sevilha pra conhecer a primeira vez, eu acho que era novembro ou começo de dezembro de 2008. E fui pra um piso de uns meninos, eu creio que se chamavam Marcos e Sebas. E era um piso ali na calle, na rua Cristo de la Sede. Ficava do ladinho de um campo de futebol, não me lembro qual é a equipe de futebol dali do Sevilha que tem aquele campo. Enfim, já estão situados. Coloquei o lourinho aqui pra esquentar junto com o azeite, pra dar uma aromatizada. E aí fui pra Sevilha, cidade linda, maravilhosa, com construções assim arquitetônicas seculares, grandíssimas, e tem muita influência da arquitetura árabe, que conquistaram aquela parte. eh, os árabes conquistaram aquela parte durante bastantes anos significativos aqui, e deixaram arquiteturas, mega arquiteturas incríveis. E tal. Eu gosto muito da gente de lá do sul, de Andalucia, do sul da Espanha, são maravilhosos. E beleza, cheguei, tô lá e tinha uma amiga, minha grandíssima amiga Rubi Navarro, ela que me ensinou a maquiar. Vendo ela se maquiando, ela e uma outra amiga, a Bianca Nascimento, belíssima, parece a Ellen Gazzaroli, tal qual, na altura, rosto, aquele corpão. E tudo bem. Tudo bem que eu vou começar a fazer a receita. Vai cortar um pouco porque eu tô me mexendo, viu, gente? Tenham paciência, eu estou aprendendo. Eu sou uma aprendiz de youtuber. Eu não nasci pronta. E elas estavam na cidade. A Bianca já morava lá na cidade e a Rubi estava em um outro piso. E aí eu cheguei e falei, cheguei aqui em Sevilha e tal. Vamos se ver, já comecei a trabalhar. E aí a Rubi pegou e falou, você já conheceu o cliente diabo que tem por aqui, em Sevilha? Eu falei, cliente diabo? Como assim? Que cliente diabo é esse? Ela, se você não conheceu, você ainda vai conhecer. Não vou nem te falar, não vou nem te comentar. E muitas outras meninas com quem eu tinha contato me falavam a mesma coisa. Já conheceu o cliente diabo? Ele é colocado e tal. Eu falei, cliente diabo? Mas que raio é esse, né? Cliente diabo, que nome mais estranho, que medo. E as meninas, não precisa ter medo não, fica tranquila. É só uma fantasia dele. Eu, tá bom, uma fantasia, tudo bem. Aí fui perguntar pros meninos, os meninos falaram que realmente ele vinha e tal, que geralmente ele vem assim que chega a novidade, então, e que então nessa semana provavelmente ele viria. Naquele mesmo dia, eu acho, ele apareceu. E aí eu entrei, me apresentei e ele me pareceu um homem normal. Senhor de meia idade, super normal, super tranquilo. E nada. Depois que a gente passou, se apresentou, ele me escolheu e pediu pra que eu esperasse. Até ele ficar pronto, né? Pra ele ficar pronto. Como assim? Como ele vai ficar pronto? Eu vi que ele chegou com umas bolsas e tal, mas não tinha entendido. Falei, tudo bem, eu espero ficar pronto. E eu tô misturando tudo isso daqui do recheio pra refogar. Deixa ele bem refogadinho. Depois eu venho com uma xícara daquele caldo e jogo aqui dentro. Pra ele cozinhar, pegar o gostinho, né? E secar. Pra depois a gente colocar ele no recheio da torta. E eu falei, tudo bem, eu espero. Eu espero ele ficar pronto e eu entro e aí a gente vê no que é que dá. E os meninos, ele é colocado, mas não se assusta do que ele é colocado. Se você quiser algum babado, pede pra ele que ele compra pra você um separado. Falei, que babado. Coisa estranha. Que mistério. E tudo bem. Passou os 15 minutos, ele fala pra eu entrar. Eu entro, o quarto tava tudo escuro. Escuro, uma escuridão, uma escuridão, uma escuridão, só a luz da TV. Com um filme posto. Um filme daqueles, né, educativo pra maiores. Tipo, que passa em canais fechados de televisões pagas. E de televisão a cabo, por exemplo. E tal. Eu entro, aí quando eu olho, eu vejo um homem de costas. Ele é pequenininho, assim, mais ou menos da minha altura. Um homem de costas, eu vejo que ele tá com 2 chifres e com uma capa. E uma roupa vermelha. Falei, ei, o que tá acontecendo? Aí ele vira, quando ele vira, gente, era uma caricatura. Era um macacão desses, vermelho, que vem com touca e tudo aqui. E ele colocava uns chifres, assim, de diabo, ele com o tridente numa mão. E com a capa e com uma garrafinha na mão.
Essa garrafinha tinha um canudinho, uma canetinha Bic. O tubo da caneta Bic tava ali, preso naquela garrafa. Eu vi que tinha água e eu falei, tudo bem, o que a gente vai fazer? Não tô assustada pela situação, mas o que a gente faz? Só não me machuca, não gosto dessas coisas. Não me machuca, não faz nada comigo. Ele falou, não, pode ficar tranquila. Se você gostar, a gente vai passar horas. E resulta que essa garrafinha era um tipo de droga que ele tomava que se assemelha à pedra aí no Brasil. Quem entende, entende. Quem não entende, eu não quero dar o nome oficial. Se assemelha à pedra. E se chama pasta base aqui. E aí ele colocava isso e dava umas pauladas naquilo. E gostava só do contato físico, ele não gostava de penetração. Ele não gostava nem da felação, nem de cantar uma música, vocês me entendem, né? A boca no microfone e tal. Nem isso. O negócio dele era contato corporal sem a conotação sexual. Ele com a fantasia dele, eu com a minha lingerie, porque ele gostava que eu ficava trocando um monte de lingerie a cada hora. E viajando nas ideias dele, escutando ele falar da vida dele. Ele é um senhor farmacêutico que produzia perfumes, genéricos de perfumes conhecidos e perfumes de própria fragrância. Ele me presenteou um desses perfumes em uma das vezes em que ele veio. E foi muito interessante, porque eu ainda não tinha feito um cliente que tinha essas fantasias. Bom, já tinha pego clientes que me pediam para trocar de roupa, para mim entrar num personagem que eles quisessem e fazer ali uma historinha sem graça, uma historinha que muitas vezes gera gatilho, mas fazia porque eu precisava trabalhar, né? Era parte do meu trabalho. E com ele não. Ele me contava sobre coisas da vida dele, e aí a gente ficava ali, e se abraçava, e se esfregava, e ele com a garrafa dele, e eu na minha. Tudo certo. Eu na minha garrafa não, viu? Porque eu nunca provei essa tal dessa garrafa. E eu fiz ele comprar outro babado pra mim. Pra aguentar as horas e as brisas dele. E eu gostava porque a gente também entrava em conversas a respeito da religião, a respeito desse fanatismo, da cultura religiosa que está tão presa e tão vinculada à nossa história e à nossa história passada e à nossa história atual e quem sabe até mesmo no futuro, dependendo da situação que a gente está vendo. E eu entendi de que ele se vestia daquela forma como um meio dele se livrar, talvez, da culpa católica, da culpa cristã, talvez de toda essa prisão que ele se viu durante muito tempo, e ali era o meio dele extravasar, dele realmente colocar para fora as ideias e medos e questões que ele tem na cabeça dele a respeito disso. Uma forma de protesto a si mesmo por tudo que teve que se privar, ou por tudo que tem que se privar, porque existe uma sociedade que ainda considera certos padrões, coisas de algum ser maligno, e não culpa de si mesmo, dos seus atos, ou do seu próprio destino, do seu próprio caminho que você trilhou e que terminou nessa condição. E eu achava muito interessante, porque além de tudo era um cliente que me fazia entrar em reflexões e questões filosóficas. Então não era nada maçante, além de tudo eu via aquilo como uma coisa tão cômica, mas tão cômica, que não me gerava medo, não me despertava medo, não me despertava nada. Então era bastante interessante. E referente ao caso, era só isso que eu tinha pra falar. Como eu tô dizendo, olha, já tá em 18 minutos, eu não vou ter muito controle, eu tô aqui, eu vou colocar agora uma xícara do caldinho de galinha, que eu não vou medir bonitinho, certinho, vou ter que pular um fio ali, vou colocar aqui. E agora ele vai secar, tá? Vai secando, bonitinho. Igual o dinheiro na nossa conta quando a gente terminar de pagar as dívidas do mês. Vai secando. E quando ele secar, vai estar pronto. Eu coloco a ervilha e o milho e algumas folhas verdes. Salsinha, cebolinha, coentro. Bom, gente, agora a gente vai preparar a massa. Para massa, a gente vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vamos precisar também de 3/4 de xícara de óleo.
2 ovos, que eu tenho aqui 3, mas eu vou usar só 2. Um deles eu vou guardar. Sal a gosto. E uma colher de fermento em pó e queijo ralado a gosto. Então tá. Nessa parte aqui, a gente vai pegar e misturar os ovos. Os 2 ovos. Esse aqui tem mais gordinho. Gosto de ovos graúdos, ovos gordos. O leite. E o óleo. Essa xícara. As xícaras aqui em casa quebraram as alças, porque eu lavando, acabei batendo uma alça na outra e quebrei 2 alças de 2 xícaras ao mesmo tempo. Eu tô usando uma xícara menor do que a medida da farinha pro óleo, porque das vezes em que eu fiz torta com as xícaras iguais, a torta ficou muito oleosa e eu não gostei do sabor. Então agora eu dou uma paradinha pra bater esses ingredientes e volto em seguida, tá? Eu voltei antes. Eu vou dar uma paradinha pra bater esses ingredientes. Vou acrescentar os outros depois com vocês e vou parar novamente pra bater. Gente, tem um caos acontecendo aqui, porque esse liquidificador tá ruim. Aqui no fundo ele vaza e tá escorrendo, então tem que ser rápida. Depois que eu bati um pouquinho essa misturinha dos líquidos, eu venho com a farinha. O ideal seria aos poucos, mas tá vazando e eu não quero perder o conteúdo. Conteúdo que eu digo, o conteúdo que eu tenho aqui dentro do liquidificador. Porque esse conteúdo aqui já tá pronto, basicamente. Vamos colocar a meia xícara de farinha. Eu tinha a quantidade certa de farinha de trigo hoje. Falei, é isso que eu tenho pra fazer. Não há problema. Vou colocar o queijo ralado. Agora eu quero um pouquinho de sal. Acho que ninguém percebeu, mas eu fiz uma coisa errada, eu tô lembrando agora. E eu vou ficar bem caladinha. Vocês vão me dizer nos comentários depois. Só vocês viram. Tem um erro na receita que eu cometi. E só quem sabe vai deixar nos comentários. Eu quero saber se vocês sabem. Mas eu fiz errado. Já te aviso. No final eu vou dizer o que foi. Bom, vou colocar uma colher de fermento. Uma colher de sopa, viu? Como não tinha pego bem, coloquei um pouquinho mais. E volto a bater. Mas que volte a cair. Tchau! Eu voltei. Aconteceu aqui um caos, como eu falei, vaza e fez uma sujeirinha aqui básica. E é isso. Já bati então os ingredientes da massa aqui. Eu tive que colocar um pouquinho mais de leite porque minha massa ficou muito rígida, muito dura. Então eu tive que acrescentar um pouquinho mais de leite pra ela ficar levemente fluida. Também não quero ela tão fluida. O meu recheio já tá quase seco. Eu já posso apagar o fogo. Já posso ligar o forno. Se bem que não precisa esquentar o forno para uma torta. Porém eu gosto. Eu gosto de aquecer. Eu vou pegar... Já tenho ali minha forma untada com manteiga e farinha. Então eu pego a minha massa.
Será que vocês vão ver a situação caótica? Caótica. Vem pra cá, vem comigo, vem. Então, voltando ao assunto do cliente. Ai, Sabrina, o que isso tem a ver com a minha vida? O que essa história tem a ver comigo? Bom, pra você eu não sei, pra mim foi super curioso o fato de atender um cliente que tem a fantasia de se fantasiar de diabo e que ele não tem a mínima vontade de fazer sexo. E que apesar dele estar ali se drogando com uma droga pesada, né? Isso não fez dele uma pessoa agressiva, isso não mudou a forma dele me tratar, ele não saiu de si com ideias fora da realidade, porque ele estava ali naquele momento se entorpecendo e filosofando, falando de vida, falando dos desejos dele, dos traumas dele, fazendo o que ele se sentia a gosto de fazer, né, a vontade para fazer, sem julgamentos naquele ambiente, com uma pessoa a qual ele estava pagando para que desse aquela escuta e aquele calor humano naquele exato momento. E apesar dele não ser nada atrativo, visualmente, fisicamente, era uma pessoa agradável de se conversar, de se estar. E ele era um homem casado. Eu digo era porque eu não sei se ele tá vivo, se não tá, ele já era um senhor naquele tempo. E ele era casado e ele não expunha isso pra mulher dele por medo do julgamento. Ele jamais se vestiu de diabo na frente dela. Eu tô colocando o recheio por cima da massa. E porque ele não sentia vontade pra isso. Talvez porque ela não dava abertura, porque ele não sentia confiança 100% nela. Então, amiga, amigo e amigas, se você tem um parceiro, uma parceira, um parceiro, veja se você consegue abertura pra você contar seus segredos mais íntimos. Você não precisa trair, não precisa procurar algo fora, né? E tentar jogar o mais aberto possível. Porque a maior parte dos clientes que a gente tem é justamente por isso, por alguma falta que tem em casa. E a falta que eu tô dizendo não é a falta sexual, não. Porque tem muitos clientes que pagam a gente só pra gente estar ali fazendo papel de terapeuta. Seja o papel de terapeuta ou pra cumprir algum desejo, alguma fantasia, algum fetiche que é recusado ou simplesmente ridicularizado pelo parceiro, pela parceira, pelo terceiro. E se vocês tiverem mente aberta, tiverem desejo, intenção de alguma coisa, conversem com seus parceiros, tenham uma jogada aberta. E assim, evita de que se tenha traições pela falta de oportunidade ou pela falta de conversa sobre tal coisa. Porque no fim das contas, vocês estão se enganando, né? Se vocês não compartilham seus desejos mais íntimos com seus parceiros. Porque é com eles que vocês deveriam sentir a vontade de realizar, né? Se for se for de uma vontade de ambos, se for um desejo recíproco, né? E assim vocês não seriam tão traídas, não seríamos tão traídas. Porque a falta de confiança, quando você se mostra uma pessoa muito conservadora no seu relacionamento e a outra pessoa tem desejos que são fora dessa visão de mundo conservadora, obviamente que entra em choque e a pessoa não vai sentir a confiança de se abrir contigo. Então, procure ser aberto o mais possível com seus parceiros sentimentais e aceitem novas propostas, por que não? Para apimentar a relação, para saber até onde pode chegar esse desejo, porque assim você vai conhecer a pessoa mais profundamente, numa camada mais interna, mais íntima do que a camada social. É assim que a gente conhece muita gente. Além de a gente guardar muitos segredos, a gente ainda age num papel terapêutico muitas vezes. Mesmo sem informação, não estou aqui dizendo que nós somos profissionais e ajuda para isso, mas eu estou dizendo as causas que trazem esses clientes até a gente, né? Porque provavelmente, segundo ele me falou, a mulher dele era muito católica e tal. Imagine ele, vestido de diabo, se apresentando pra mulher católica e falando: ai, amor, esse é meu desejo. Eu quero me vestir desse jeito pra gente ficar abraçado, se beijando e conversando e filosofando. Eu te abri as coisas mais obscuras que aconteceram na minha vida, ou as ideias que são contrárias às suas, pra gente sentir um tesão, pra gente passar um tempo junto. E eu imagino que essa mulher ia surtar, ia pedir divórcio na mesma hora. Dificilmente ela achar que aquilo era alguma coisa normal, até dizer que ele tava louco.
enfim, buscar uma ajuda psiquiátrica, sendo que era só uma fantasia sexual, né? Muito bem enraizado da nossa criação, da nossa própria cultura, que são limitantes muitas vezes. São limitantes e as pessoas, quando querem extravasar, elas acabam buscando meios e formas onde elas não são julgadas, onde elas não podem ser julgadas ou não podem ser expostas. Também é muito importante, né? A descrição que a gente tem. Algumas não tem tanto, mas principalmente quando se trata de famosos, mas é uma descrição que a gente tem. Pelo fato de que muitos deles a gente não conhece, não convive, não vai encontrar muitas vezes na vida, e dificilmente isso vai sair dali, daquelas 4 paredes. Eu não sei se a massa que eu fiz é o suficiente, mas vai ser. Eu sou de lá. Hoje eu tô gravando até sem microfone, porque eu na ansiedade de gravar esse algo novo que eu ainda não fiz. Tudo é muito novo pra mim, né? E aí acabei esquecendo do microfone. E é isso, amiga. Se abra, seja parceira do seu parceiro, seja parceiro do seu parceiro. E bora. Bora que tem muito na vida que a gente ainda tem por descobrir. Eu mesmo, sendo uma pessoa que conheceu muitos homens, muita gente por aí, eu ainda me surpreendo a cada dia. Às vezes pro negativo, às vezes pro positivo. Às vezes chega aqui algum cliente com alguma ideia que eu ainda nunca tinha pensado na minha vida. Ou também por lugares onde eu costumo acompanhar algumas conversas e me choca um pouco. Porém, na parte sexual, acho que não me choca tanto essas fantasias de se vestir assim, se vestir assado. De, agora tem esses tais de Telians, né? Esse cara que eu fiquei se vestir de diabão. Mas imagina se fosse um que gostava de se vestir de cachorro e se comportar como cachorro. Eu não sei qual seria a minha reação. Porque eu tenho cachorro em casa e eu acho que isso eu já levaria pra uma área que eu não ia gostar. E eu ia falar, não, pode ir tirando, pode ir tirando. Porque é diferente, né? O diabo, ele não existe. A gente cria uma imagem, uma personificação de um ser mitológico que ninguém sabe se existe ou não. Você pode acreditar, eu respeito se você acredita, mas ninguém sabe se existe ou não. Agora é diferente de uma pessoa que quer se vestir de cachorro, quer se vestir de cavalo. São coisas que existem, que a gente tem amor aos animais, sabe? Que a gente jamais faria mal a algum deles ou colocaria eles nas nossas loucuras, né? E tem gente por aí que faz isso. Então eu fico meio assim, se chegar uma pessoa aqui querendo se vestir de cachorro, eu acho que eu não aceitaria. Pra mim, pra minha vida. Se você gosta de vestir de cachorro, de parecer cachorro, pois fique à vontade, meu amor. Fique à vontade. Eu vou te dizer que não, só tô dizendo que eu não atenderia. Igual que eu não atenderia uma mulher cis, eu não atenderia uma mulher trans, eu não atenderia... Enfim. Coisas que eu não me sinto atraída, sabe? Não há dinheiro que pague. Porque você fazer algo que você não gosta, ainda mais com quem você não quer, é péssimo. É uma sensação horrível. E eu já tô me alongando demais nesse vídeo. Minha tostinha já tá aqui. Já tentei cobrir ela o máximo que eu pude. Já peguei toda a massa que eu podia daqui do liquidificador. E agora eu vou botar ela no forninho. Depois eu volto só pra mostrar o resultado final. E pra fechar nosso vídeo, tá? Bora pra baixo. Eu já terminei aqui minha tortinha. Já passou os 40 minutos de forno. E eu vou mostrar pra você como ficou. Esse é o resultado final. Esse é o meu pedacinho. O recheio ficou bem molhadinho do jeito que eu gosto. Eu não sou muito fã de torta quente. Eu gosto mais de torta fria, porque me lembra as festas de aniversário, as comemorações que a gente fazia. E geralmente você servia fria. Olha quem tá no meu pé. Sentiu o cheirinho? Já veio correndo. Né, bebê? Né, curioso? Ele é tão curioso assim. E tu lo sabe? Não salte, bebê. E é isso, essa foi a tortinha, esse foi o papo. Não sei se vocês entenderam, se vocês gostaram do papo. Tudo tá sendo um teste pra fazer mais conteúdos. Esse vídeo ficou longo também, mas eu vou me adaptando e vou melhorando conforme o passar do tempo. Mas tô muito contente e muito orgulhosa, tanto do resultado da torta quanto do meu trabalho. Até aqui me deixa sentar, por favor, bonito.
quanto do meu resultado, quanto ao meu desempenho e conteúdo que eu tô fazendo. Pra concluir o assunto que eu tava falando do cliente, é isso. Se abram para novas experiências, sejam sinceros com seus parceiros, procurem se abrir quanto aos seus desejos, seus fetiches. Eu acho que se vocês decidem ter uma relação é porque existe um certo grau de confiança e de respeito entre ambas as partes. E os relacionamentos estão para isso, né? Para que a gente possa externar nossos desejos e ver se são compatíveis com o nosso parceiro. Se não são compatíveis e é algo essencial para você, o ideal é que você rompa essa relação e não que procure trair, né, seu parceiro, sua parceira, seu parceiro e sentimental. E vou provar essa tortinha, que tá caliente, caliente, caliente. Mas tá com uma carinha deliciosa, não porque eu fiz, assim, porque a receita da Nilvânia no site Tudo é Gostoso. Nilvânia, deixa eu dar os créditos aqui pra ela. Nilvânia Lima foi quem fez essa receita. Eu achava que eu tinha errado na proporção do óleo, viu? Porque na receita dela me pedia 3/4 de xícara de óleo. Como eu diminuí a xícara, eu troquei por uma outra xícara menor do que a xícara de farinha, eu suponho de que tenha dado justamente aí. Foi essa. E depois eu posso deixar na descrição desse vídeo o link pra essa receita. Sem mais delongas, eu quero comer, porque já é hora do lanchinho da tarde aqui na Espanha. Já são quase 6 da tarde, deixa eu confirmar, 5h34 da tarde. Geralmente eu faço o lanchinho da tarde às 6, mas o cheirinho tá tão gostoso. Eu almocei mais cedo hoje também pra fazer isso. Delícia demais. Não ficou nada oleosa. Fazendo mais uma reflexão. Eu com os namorados que eu tive, foram poucas as vezes em que eu externei os meus desejos, as minhas fantasias, os meus fetiches de fato. Pouquíssimas vezes. E eles, eu confesso que é a mesma coisa. Não me externavam tanto seus desejos, suas emoções, diziam que estavam satisfeitos. Mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisinha dentro, algum desejo escondido. Algo que tem curiosidade de fazer, de provar. Ou que já provou, mas que tem vontade de fazer com seu parceiro. Seja desde se vestir de diabinho, quanto um trio, uma relação aberta, ou alguma coisa parecida, sabe? Desde que não seja algo criminoso e seja algo consentido, eu acho que é saudável. Falei demais, eu vou continuar aqui comendo minha tortinha, porque ela ficou boa, ficou gostosa. E deixo vocês com esse vídeo de domingo. Espero que vocês se divirtam, que vocês tenham entendido o recado. Apesar de estar um pouco perdida, eu confesso que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo e que tô tentando me adaptar a essa nova rotina, a essa nova vida e trazer algum conteúdo que alegre sua tarde, que alegre seu dia ou que te dê novas perspectivas. Fico por aqui, deixe meu beijo, deixe seu like, deixe sua inscrição no meu canal e bora crescer juntos nessa, porque vem muito mais conteúdo aí. Quero fazer conteúdos de entretenimento e informativos também, tá? Um beijo. Até a próxima, gente. Delícia de domingo pra gente. Tchau! Sabrina, silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.